pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Glória a Deus. Eu já quero dar início, né? Não vou nem aguardar você estar chegando assim de imediato, aqueles que são fiéis, para que a gente possa ir adiantando, e aí depois vocês podem estarem até retornando esse áudio, né? Caso queiram assistir desde o início. Eu vou estar salvando também no YouTube. É bom a gente ter os estudos, né? Para quando precisarmos, tá dando uma observada em alguns fatos, né? Algumas lembranças, recordar alguns momentos que Deus tocou no coração e que às vezes cai até no esquecimento, tá bom? Tudo isso é o amor, o carinho, pelo zelo, né, a palavra de Deus, e por amor a esse Deus, a gente vai se doando, estamos aqui fazendo a nossa parte. Então, é uma alegria imensa, já pedindo ao Espírito Santo para que venha iluminar essa live, abençoar você que vai estar assistindo, vai estar entrando aqui conosco, pedindo a Deus para derramar essa luz, né, na sua vida, no seu dia, nos seus passos, onde você estiver, né, para que em nome do Senhor haja essa presença de Deus, mudando o ambiente, né, transformando vidas, que você seja um grande instrumento por onde estiver, por onde passar, nas mãos do Senhor. Vem Espírito Santo, vem reinar em nossos corações. Vamos então pegar a palavra, né? A gente faz o convite para você já acompanhar conosco e junto, manuseando, aprendendo a como abrir uma Bíblia, conhecer os livros, entender melhor, né? Através da leitura e daqui a pouco a meditação. Então, é uma alegria imensa, suplicando ao Espírito Santo para que interceda, para que te auxilie em todas as tuas leituras, todos os seus estudos e etapas da sua vida. Amém? Então, vamos lá, eu já quero começar, como dito, né? Para que a gente possa, então, fazer aqui uma leitura bem detalhada, com bastante amor, né? Eu costumo até dizer, mastigar bem este livro para maior compreensão com a ajuda de Deus. Então, que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, né? Derramando a luz do entendimento à nossa mente, tirando o véu dos nossos corações, aquela capa, né? Também as vendas dos olhos, para que a gente possa fazer essa leitura hoje sempre como uma leitura espiritual, como assim se deve ser, né? Compreender o que o Espírito Santo quer nos revelar, está nos revelando da forma que ele escreveu aos irmãos, aos discípulos, aos apóstolos, né, da época. Então vamos lá, aos escribas da época. Hoje nós já chegamos ao livro de capítulo 9 de Êxodo. Vamos ler todo o livro, né, que vai do versículo 1 até o versículo 35. Tá? Já tempo a gente está procurando, né, pegando a palavra, então eu já vou dando início. Hoje nós vamos estar dando continuidade às pragas, né, vamos observá-las bem, porque hoje mesmo na oração, a gente se colocando na presença de Deus, e é como se nós estivéssemos vendo muita coisa acontecendo, né? Não vou dizer tão semelhantes, mas indo na mesma direção. A questão da pandemia que está nos, vamos bem dizer, atravessando, né?
muitas coisas já aconteceram, muitos com o coração até mais aliviados, né? Porque acredita ter se passado, mas muitos ainda apreensivos, porque não se sabe ainda o que temos por vir, porque tudo depende da obediência do homem, né, a nosso Deus. E como a gente já conhece o livro, lá do finalzinho, Apocalipse, nós sabemos que as coisas só tendem a piorar. Então, se não obedecer, teremos castigos grandiosos, né? Embora, através do rosário, Nossa Senhora já nos descreve que algum deles foi conseguido eliminar, mas tem uns que determinados, esse não tem como. Todos passaremos por causa do pecado que se alastrou e foi muito grandiosa a ofensa ao nosso Deus. E o povo ainda insiste e não quer enxergar, né? Então a gente precisa arrepender, porque aqueles que caminham com Deus vão preservar suas almas, suas vidas, né, sua família. Mas os que não caminham perecerão todos. Então vamos lá. Mortandade agora do gado. Essa é uma praga bem forte, porque nós já falamos, né, que o gado representa aí toda a criação, é algo sagrado para os egípcios, né? Eles têm como algo sagrado. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e diz-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais, que estão nos campos, sobre os cavalos, jumentos, camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nesses termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu a sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrerá nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. As úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas 2 mãos cheias de cinzas do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. A saraíva. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e lhes dirás: eis o que diz o Senhor Deus dos hebreus: deixa partir o meu povo para que me preste um culto, porque desta vez
vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e o teu povo, a fim de que saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a mão, ferir-te de peste, tu e o teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se te deixo incolume, é para que vejas o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo amanhã, a esta mesma hora, eu farei cair uma chuva de pedras, tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desta sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa, nos campos, serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do Faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia a chuva de granizo em todo o Egito sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedra, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito a chuva de pedras feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, que quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Getem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Araão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo e meu povo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei as minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeio estava espingando e o linho estava em flor. E o trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que cessava a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e sua gente, e tendo-se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Então, essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê a sua luz, seu entendimento, a sua sabedoria. Aqui em Êxodo 9,
nós estamos hoje, né, compartilhando a leitura, as 3 pragas, né? Na verdade, essas 3 pragas aqui que lemos hoje no livro do Êxodo, fala sobre, só para a gente ter uma noção, né? A primeira veio falar a mortandade do gado. A segunda, que seria praga, chamada peste, né? Agora, seriam os furuncos, que rebentando se tornaria ali em úlceras. E o terceiro foi o granizo que surgiu, né, apareceu destruindo tudo, fazendo grandes devastações. Então aqui já no início, aqui já Deus fala, já na primeira peste aqui, Deus vai falar para Moisés ir até o faraó, para insistir, deixar ali o seu povo sair, né? Deus, ele quer que esse homem ceda e que veja que não há outro Deus maior, tão grande, tão poderoso. Homem algum nessa terra pode se comparar, né, ao nosso Deus, a um Deus. Lembrando até neste momento aqui da partilha, o anjo, né, Lúcifer, que tem por sinal seu nome, um anjo de luz, por isso foi dado esse nome a ele. Ele quis ser grande, quis ser como Jesus, né? Como o Senhor, como um Deus. Ele sendo anjo, ele foi expulso dos céus, né? Como ele veio bastante adeptos, desceu do céu. Imagine um anjo que não se compara a Deus, imagine um homem, né? Um ser mortal. Então a gente precisa entender esse agir do nosso Deus para com a sua criação, que lhe deve respeito ao Pai Criador, né? Ao Deus poderoso, que tudo criou, tudo fez por amor a cada um de nós. E aqui Deus está insistindo a mostrar para esse homem, que homem peitudo esse, né? Que homem desafiador. Então aqui, se caso ele não deixar o povo de Deus, né, sair, Deus vai mandar outra praga e manda dizer pela boca de Moisés, seu servo fiel, que obedecia os seus mandamentos, que nem ninguém da sua casa acreditava nele, não tinha fé, porque ele, né, além de ser gago, talvez até chamado de covarde, né, mas era o jeito dele amar, dele respeitar, dele não querer, de um coração bondoso, né? Uma pessoa que tem um coração bom, para muitos é tido como frouxo, né? Porque não vai revidar. Então, bem assim era Moisés, mesmo ele tendo um passado lá triste, que o levou a tomar de uma força e revidar, porque ele viu uma agressão física. O coração dele doeu, então ele ficou, né, do lado daquele mais fraco, para salvar daquela ira, que é uma coisa que o justo não gosta, uma pessoa irada, nervosa, brava o tempo inteiro, fica, né, ali quieto, mas uma hora também não aguenta. Então, aqui, Deus querendo mostrar para esse homem, colocar ele no lugar, e Deus vai judiar ele aos pouquinhos, porque se Deus bem quisesse fazê-lo tudo de uma vez só, Deus só bastava, né, falar ou soprar do céu, que esse homem já não existiria mais, nem teria o poder dele na terra. Mas Deus queria mostrar para ele que quem manda, né, quem precisa respeitar, quem precisa seguir a verdade, é ele, que ele está errado. Ele precisa mudar, ele precisa se consertar, ele tem que parar com essas arrogâncias, com essa teimosia, porque ele não é maior do que o Senhor, né? Então, essa era a forma de Deus trabalhar, e Deus vem trabalhando até conosco mesmo. Essa palavra é para nós mesmos, o dia a dia. Às vezes a gente é cego, não percebe, mas hoje eu acredito que você que vai estar assistindo essa live vai compreender por que certas coisas dão errado, né? Por que certas coisas não estão caminhando. E aí nós vamos parar de culpar o outro, né? Para a gente poder
abrir os olhos, se arrepender, que é o caminho ao arrependimento. É aceitar a vontade de Deus, é obedecer. A verdade é que Deus quer que obedeça mesmo, né? Não é ficar dando uma de coitadinho, de bonzinho, eu rezo, né? Eu vou na igreja todos os dias, não, eu sou certinho, mas faz tudo errado, não obedece os mandamentos, tá lá, não é para adulterar, adultera, não é para fornicar, acaba fornicando. Tantas outras ações pecaminosas, né? Seja em pensamento, não é para desejar a mulher do próximo, que é mandamento de Deus, deseja, sabe que o homem tem aliança e tá de olho naquela pessoa, sabe que a mulher é casada e tá cobiçando aquela mulher para si. Então, gente, né? Onde esse mundo vai parar? A gente precisa corrigir. Então, não adianta dar um de bonzinho, né? Um de santinho, se não obedecer aos mandamentos. O Pai quer que obedeça o mandamento. Aí aqui, o que vai acontecer? Moisés vai lá ter com o faraó. E lembrando aqui, gente, que aí Moisés vai falar que Deus vai tocar agora no que eles mais apreciam, porque eles têm a criação como algo sagrado, como foi mencionado ontem, na leitura de ontem, né? Então, o faraó até ontem pediu para Moisés, faz o culto aqui mesmo, no Egito, não precisa tirar esse povo não, eu quero que você faça aqui, porque o medo dele era ele perder a mão de obra, né? O que ele ia fazer depois para ter nome, status, glória? Então ele precisava do povo de Deus para esse nome. Mas Moisés não aceita, né? Porque eles vão fazer sacrifício de animais. E aí eles seriam perseguidos pelos egípcios, porque como que vai montar uma coisa sagrada, né? De alguém? Como que você vai tirar uma coisa de alguém que tem ali como uma idolatria, que era uma grande idolatria para eles, né? Eles seriam perseguidos, talvez até mortos. Então Moisés não aceitou. Aí, então aqui, ele não está querendo deixar, não vai deixar novamente. Ele não dá ouvido a Moisés. Então Moisés vai obedecer a Deus. Moisés é um servo fiel. Ele pode não acreditar nele, que ele é capaz, mas ele acredita no Deus que ele serve de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas entranhas. E então ele vai fazer tudo o que Deus manda. E ele já começa levantando a mão, ele estende a mão dele lá para o alto, igual Deus falou. E aí o que acontece? Quando ele estende a mão, atinge, né, ali toda a criação do faraó. Aí vem uma grande praga e atinge a criação do faraó. Morreu muito gado, muita criação, mas a gente sabe que algumas ficaram feridas, né? Deus não feriu tudo de uma vez, porque Deus queria castigar esse homem aos pouquinhos, sabe? Para ele sentindo o desrespeito, a dureza do coração dele, para ele se enxergar, até mesmo por piedade, gente, porque se ele se arrependesse, a vida dele ia mudar da água para o vinho, seria tudo transformado, seu reino ia ser um exemplo para outras nações. Mas ele não quis agir dessa forma, né? Porque ele queria era uma disputa mais forte ainda do que o Deus que tudo criou. Então aqui, ó, lembrando que o castigo era só para o povo desse faraó, o povo que morava lá no Egito, tá? Isso não aconteceu, não houve a questão da praga nas criações do povo lá de Gesem, lembra? Gesem, a gente já estudou Gesem, onde fala que quando José estava vivo, que ainda tinha o outro faraó, que era bonzinho, o outro faraó, né? Que aceitou Deus de José, recebeu esse Deus de todo o coração e deu a José toda a autonomia, todos os direitos, até o anel dele. Ele só não era o rei, mas o que ele quisesse fazer era aprovado, ele podia ele mesmo assinar com aquele anel. Então ele se tornou um grande governador e o reino daquela época trouxe a família, né, o pai de José com todos os seus irmãos e doou a melhor terra do Egito para essa família de José, né, que era a família de Gesem. Aí a geração se passou muito tempo aqui, já os filhos dos filhos dessa geração de Jacó, né, o pai de José,
que é das 12 tribos que nós estamos falando. E aí o que acontece? Se passou todo esse tempo, esse faraó não conhece, não acredita, não sabe dos feitos desse Deus, do amor, do temor desse povo. Foi dito a ele apenas que era um povo que estava crescendo e ele estava perdendo espaço para esse povo, né? Então, o testemunho foi ao contrário, e aí então ele tomou de ira com esse povo e os perseguiu mesmo para matar de tanto trabalhar. Aí essa terra lá de Gesem não foi atingida, né? Porque era terra que pertencia aos israelitas. E aí, será que Moisés vai, né, amolecer o coração? Então, não vai. Então, Deus mandou Moisés voltar até o faraó e consigo levar cinzas dessa vez. Cinzas. Agora vai ser terrível, porque aí Deus pede, né? Ele e Arão vão lá e Moisés então sopra diante do faraó essas cinzas para cima. Quando elas descem, elas espalham, né? Espalham-se na presença, diante dos olhos do faraó. Porque ele era incrédulo, ele precisava ver com os olhos dele o que ia acontecer, né? E tudo isso para ele ceder. Mas será que ele cedeu? Aí o que vai acontecer? Aí Moisés, né, faz com que aquela cinza joga para cima, ela cai, e quando ela cai, ela já vai começando, eles já vão começando a se coçar todo, começaram a sentir que tinha alguma coisa errada com a sua pele, e era surgimento de furuncos, né? Feridas na pele. Foi se enchendo todos de ferida. Essas feridas, diz a palavra que se abriram e tornaram-se em úlceras na pele. E foi uma grande epidemia. Atingiu essa praga de novo todo o Egito. Mas será que o faraó abriu o coração? Aí tá. Aí o faraó mandou chamar os magos para saber o que é aquilo, né? O que estava acontecendo. E manda chamar lá os mágicos, só que esses já tinham sido feridos. Estava com úlceras, não pôde comparecer na presença do faraó por causa da praga, né? Que tinha também agora os atingido. Imagina, ele já tinha dito para o faraó que era dedo de Deus, aí agora ele viu o dedo de Deus também atingindo eles, com certeza estava até morrendo de medo de se apresentar ao faraó. E imagina-se de Deus, né? Medo que não estava tendo agora da mão de Deus tirar a vida deles, porque eles também eram cúmplices, porque através dele que o faraó acreditou em suas palavras e foi cada vez mais endurecendo o coração. Então ele estava em maus lençóis. Aí, então, o faraó não teve outra saída, porque quem poderia parar aquela praga? Ninguém, a não ser Moisés, o servo de Deus. Então o faraó vai lá e pede, né, para que tragam Moisés. E ele vai suplicar a Moisés para parar aquelas pragas. Ele não aguenta mais e fala, né, mentiras, que vai deixar Moisés sair com o povo. Mas não deixa não, pessoal. Ele não vai cumprir a palavra. Já se viu desde o início que é um homem sem palavra, né? E então, Deus já tinha falado para Moisés, caso ele não quisesse deixar o povo dele, né, sair, e era para que então ele aguentasse a próxima praga. Moisés, né, aqui até diz para ele, né? Deus diz para Moisés que se acaso quando Moisés vai conversar com o faraó, Moisés conversa com o faraó, mas antes ele vai ter com Deus. Deus fala para Moisés, né, que
Caso Deus quisesse exterminar a vida do faraó, ele já o teria feito. Mas ele não fez ainda para que ele pudesse enxergar, né, o seu poder. Então ele envia Moisés mais uma vez para ir ter com o faraó e novamente informá-lo que desta vez ele vai vir com tudo. Ele vai, se ele não deixar o seu povo embora, ele já sabe que ele não amoleceu o coração, vai vir uma grande chuva, nunca vista antes no Egito. Caso isso ele não obedeça, né? E não deu outra. Aí Moisés é obrigado a acatar a voz de Deus novamente, porque o homem é durão, o homem é torrão, não quer ceder. Aí eu pergunto para você, você tem um marido assim, torrão, durão, né? Um patrão ou uma patroa assim, né? A gente às vezes vê uns faraó por aí, meu Deus do céu, né? Então a gente vai lendo o texto aqui e vamos suplicar a misericórdia de Deus, para que onde você está, onde você trabalha, onde, né, na sua casa aí, ou às vezes até um filho que não quer enxergar a verdade, orar, insistir igual Moisés. Moisés não parou, né? Embora a gente sabe que Deus, aqui não tinha vindo Jesus ainda, gente, né? Então era mais difícil. Mas agora Deus nos deu Jesus, então nós estamos numa época que é mais fácil a conversão desse, porque Jesus vai interceder, ele está à direita do Pai, embora ele e o Pai são um, né? Mas Jesus é tido como um Deus misericordioso porque ele intercede por nós. Então nós temos quem está com Jesus, assim como quem está com a mãe de Jesus também, que o trouxe, que é a ponte, tem esse acesso direto com Deus. Então, assim, nós temos esse apoio hoje do Senhor. Então, esse faraó que Deus colocou aí para você transformar, né, num grande servo para a honra e glória do Senhor, Jesus estará contigo intercedendo nessa batalha. Pode crer, né? Não fica só dizendo, ai, tomara, será? Não, acredite. Né? A gente está aqui com toda a fé nesse Deus vivo, né? Se você assumir um compromisso, renovar a sua aliança com Deus nesse propósito, tu e tua casa, pode dizer, eu e minha casa ainda serviremos ao Senhor com toda a sua fé, todo o seu coração, porque Deus precisa de servos. Cada casa Deus escolhe 1, 2, alguém tem que estar de joelhos. Se estiver, sua casa vai ser uma bênção, né? Uma glória. Os teus terão a oportunidade, um encontro, de ter esse encontro com Deus. Caso mudem depois, é problema deles, mas que eles terão, eles vão ter pelo seu sim, pela sua entrega. E eu acredito que Deus vai os acompanhar, né, durante toda essa passagem, porque nós estamos aqui de passagem, nada é duradouro, nada é eterno. Por isso não vamos nos apegar a nada. Pessoas que têm muitos apegos, né? Apego com o trabalho, apego lá na firma, esquece da família, esquece de comer. É tudo que é apego, a pessoa se esquece até de si, né? Apego no namorado. Ô filho, filha, acorda pra vida. Vamos nos apegar aos pensamentos, às coisas do alto. Tem mulher aí que tá vegetando por causa de namorado. Eu sei porque a gente conversa, né? A gente só não cita o nome aqui dos santinhos, mas são exemplos para a gente trazer e ver também como é que está o mundo, né? Se não fala um oi, já passa o dia sem falar com a mãe, com o pai, não come, não senta na mesa, não sai do quarto. Gente, acorda! Que cegueira é essa? Está repreendido em nome de Jesus, né? Vamos acordar para a vida. Cada um tem uma missão aqui a cumprir. Nós temos que estar aqui a serviço do Todo-Poderoso, né? Aceitar a vontade de Deus, aceitar as percas, por que não? Se era um joio, estava causando só ação más, né? Só trazendo falência, miséria, só trazendo rebeldia, briga, desavença familiar,
trazendo conflitos, sabe lá o que mais tinha no coração, o que mais ia aplicar nessa geração, na sua família. Se Deus deu livramento, aceita, aceita e acredita no novo que Deus tem para enviar na sua vida, no novo de Deus que será belo. Lembra a história de Jó? Me vê agora a história de Jó. Deus vai renovar a sua história. Teu passado pode criticarem, falarem mal, mas quem vai te julgar é somente o Senhor. Quem vai perdoar os teus pecados, tua culpa é só o Senhor. Homem, aqui nessa terra, só os enviados, que são os sacerdotes que nós acreditamos, que tem ali uma aliança, né, da entrega da sua vida com Deus, e está ali para absorver-te, né? E eles vão aconselhar, se só absorve também se haver mudanças, né? Para não ficar no erro. Então, aceita, tem coisa nova vindo da sua vida, aceita. Olha, chega, está queimando o meu coração, sinto a presença do Senhor falando para você que está assistindo, vai assistir essa live ainda, que tem gente que vai chegar, está precisando dessa mensagem, tá? Eu vejo caminhos sendo abertos, eu vejo a mão, sabe, do Senhor iluminando caminhos bem escuros. Estou vendo isso agora, uma visão que Deus está trazendo, e eu vejo essa luz em formas de raios. A mão vai passando e vai vindo uns raios no chão, iluminando, tá? Então aceita a vontade de Deus, seja-lhe fiel nos mandamentos, né? Vamos aprender com a palavra a caminhar na direção da luz. E quem pegou os becos aí, vamos voltar, né, para não acontecer de se perder, achando que vou por aqui, vai ser fácil, vou conseguir vencer. Às vezes se torna uma isca grande. Tenha cuidado, né? Volta enquanto é tempo. Aí Deus, né, ordena ali Moisés, e ele levantou o braço. Gente, ele só levantou o braço. O homem escolhido por Deus. Agora eu fico a pensar, aqueles que temiam ali, né, e que tem os críticos também, tinha que engolir tudo isso. Ver Moisés, aquele homem tão fraquinho, um homem gago, ninguém dá nada por ele. O homem ergue o braço agora, as coisas tudo acontece, né? Nossa, gente, é lindo isso demais. Isso é para quem está se sentindo muito inútil, rebaixado. Eu falo para mulheres que os maridos humilham demais em casa, que você fica aí como se estivesse debaixo dos pés do esposo, sabe? Sendo mandada, sendo, não vou dizer açoitada, mas tem umas que chega a tal ponto, né? A gente que já viu violência, eu já fui uma dessa. Deus me deu livramento. Não é fácil. Acorda, tá? Deus vai te dar um livramento na sua vida muito grande. Quando a gente olha para o alto, as luzes vêm. Então, olha, não deixe ser tão humilhada assim, tá? Não deixe um Deus homem te dominar. Você tem um Deus Pai todo poderoso. Sabemos que as escolhas erros muitas das vezes, porque a gente opta pela carne e se dá mal. Mas vamos optar agora no Espírito, pelo Deus vivo, né? E no Espírito vamos deixar Deus agir. Deus está vindo com providências na sua vida, acredita. Eu creio que assim como Deus me tirou, me livrou, Deus vai fazer isso na sua vida. Eu falo, a gente dá testemunho aqui, porque é maravilhoso. O próprio Espírito Santo vai dar esse testemunho e você vai testemunhar maravilhas na sua vida. Maravilhas, né? Então não tenha medo, não tenha medo. Um dia Deus disse para mim, filha, eu estava voltando da igreja, já era tarde, né? A gente fez oração, depois terminou as orações, fomos atender aquele povo, fazendo aquela fila de oração, a gente foi atender. Aí eu vinha na estrada, eu senti a presença de Deus, eu falei, pai, terminou o culto, a oração, e o Senhor quer falar comigo? Aqui, né, que eu não estava mais na igreja, estava indo para casa. E aí, de repente, eu escutei a voz de Deus dizer, não olhes para trás. Eu falei, Senhor, como assim? Segue em frente. Aí eu fui em frente, que era a direção da rua da minha casa, né? E Deus tornou a dizer para mim, filha,
Ouça-me. Não olhes para trás, siga, confie em mim. Eu confesso para você que nesse momento eu já estava diante da porta, né, do portão da minha casa. E eu disse, Senhor, eu não tenho rumo. Para onde tu queres que eu vá? Meu esposo, minha família me trouxe, né, essa família que a gente escolheu, trouxe para bem longe dos meus pais, da minha família de sangue. Não conheço ninguém nessa cidade, tão grande, cidade de São Paulo. Tu me trouxeste para cá, né? Eu vim com tanta fé nessa esperança em vida nova. Não olhes para trás. Gente, aquele dia eu dormi, sabe onde? Num banco de cemitério. Em obediência a Deus. Em obediência ao Senhor. Tendo minha casa, tendo tudo dentro. E eu nem fazia ideia que Deus estava me dando um grande livramento. Pois se eu entrasse para dentro da minha casa, acho que eu não teria saído viva. Né? A gente sabe porque fiquemos sabendo o que houve depois. E Deus me livrou da morte. Certo que os abrigos, né, de moradores de rua me acolheram. E onde eu fiquei tinha quase 500 pessoas. E eu sabia que eu estava ali de passagem. Então eu prestei atenção em tudo, como eles viviam. Tratei aqueles meninos bem. Tem meu nome, eu acho que até hoje lá. Eu tenho orgulho de contar a minha história. Porque às vezes a gente precisa descer. Quando a gente erra nas escolhas, a gente precisa reconhecer que erramos. Que estamos dispostos a viver o novo de Deus. E eu não reclamei um só momento, né? Porque é bom demais ter um pai que cuida de nós, que nos ama muito. E da mesma forma que Deus mudou a minha vida, da água para o vinho, eu acredito que Ele vai transformar a sua vida. Estou sentindo isso, gente, falando de coração. Porque tem alguém que está precisando me ouvir. E é com você. Pode, sabe, eu não prego para multidões. Eu falo sempre que eu prego para mim mesma. Mas se tiver 1, 2, 3 assistindo, ou mais, né? E se tivesse milhões, é para um que Deus está falando aqui. Para um. Já ganhei este dia tua alma para Deus. Porque tu vai dar testemunho do grandioso amor desse Deus para a sua vida. Deus está curando uma chaga que está muito ferida. A chaga que está delacerada, um coração que está transpassado. Há dias você tem chorado. Há dias você tem clamado, Senhor, para falar com você, te dar uma palavra. E Deus está trazendo essa palavra. E você está sentindo o seu coração queimar. Deus está curando agora essa chaga que estava doendo muito, lhe doendo muito. E a partir de agora, no lugar de tristeza, mágoa, você vai ter um contentamento em Deus. Um amor muito grande. Vou dizer até mais. Você vai orar para o seu inimigo, como se estivesse orando por um filho seu. Pois grande será o perdão e a misericórdia de Deus no seu coração. Glórias a ti, Senhor. E voltando aqui no texto, olha que maravilha. Deus, né? Então, cumpre ali. Moisés, ele obedece a Deus e Deus age poderosamente. E dessa vez, quando Moisés levanta o braço, apenas levantou o braço, trovões, raios saíram do céu e atingiram todas as ovelhas, toda a plantação, cavalos, tudo que tinha, que estava lá fora, atingiu todos. E onde passou fez um grande desastre, matando, não todos, que alguns ficaram, sobreviveram, mas muitos perderam a vida, né, desses animais. Então o faraó agora desespera, viu? Aí ele fica desesperado, o homem tá, sabe, ele não tem nem força, eu não sei nem como é que ele tá ainda insistindo, porque ele já tá de uma forma que louco, eu diria que já estava louco, porque chegar, olha, já todas essas pragas, dizer que o homem desse está no seu, né, normal, psicológico, estava louquinho de pedra já.
ele já não tinha nem sentido mais ali nos seus pensamentos, nas suas decisões. Então, ele vai mandar chamar lá Moisés e pede para Moisés para ir lá desfazer, né? Aí Moisés vai ter com ele, ouve ele e fala, não, vou abaixar o braço, né? Eu vou vir para pedir, né, que cesse. Mas Moisés no outro dia foi lá e fez isso, né? Cessou tudo. E quando eles foram olhar, havia acabado, gente, tudo. Só ficou, a palavra vai dizer o que? O trigo e o centelho. Isso porque era uma colheita tardia, né? Foi plantado tudo junto, mas como o trigo e o centelho demora, né, para produzir, se salvaram. Mas o resto da plantação não restou nada. Mas mesmo assim, você pensa que o faraó deixou o povo ir lá prestar o culto? Não deixou. E a gente agora vai confirmar tudo isso agora que a gente compartilhou com vocês aqui na própria palavra de Deus. Então vamos ver lá, pega o versículo 6. O versículo 6 vai dizer assim: no dia seguinte, o Senhor cumpriu a sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Então aqui é a palavra de Deus, né? Ela vem dizer que o povo olhou e viu a diferença, que estava acontecendo alguma coisa de errado, né? Por que somente atingiu o deles e do outro, né? Do vizinho, não aconteceu nada? Então era para cair a ficha, alguma coisa estava errada, era com eles. E Deus permitiu mesmo para que eles pudessem refletir, né? Que essa comparação, que o que eles estavam fazendo era de forma tudo errado, estavam vivendo errado, agindo erroneamente, né? Uma reflexão para eles caírem no arrependimento e voltar a obedecer. Voltar não, a obedecer, porque eles nunca obedeceram. No versículo 9, eles, entre aspas, porque aqui a teimosia maior é da parte do faraó, porque o povo já vendo tudo que estava acontecendo, muitos já temiam o Deus de Moisés, né? Já seguia com ele. Versículo 9 vai falar assim: ela se tornará uma poeira que se espalhará por todos os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Então aqui Deus já quer dizer, Deus vai atingir, né? Deus atinge na carne deles, né? Mandou para enxergar, não enxergou. E vai continuar ainda, né? Porque Deus usa muito das imagens para a gente acordar, né? Dos testemunhos lá fora. E aqui, só que ele não acreditou, agora Deus vai atingir a carne. Eles vão sentir dor agora na pele, na sua própria carne. A pessoa dentro da casa, né? Dentro consigo, porque eles agora vão ficar tudo doente. É com eles agora, né? A carne vai perecer. Porque só ali, né, nos animais, nas plantações, não foi o suficiente para esse faraó do coração duro. Aí, talvez agora, né, no pensar, né, atingindo a si próprio, eles pudessem passar pelo processo da purificação e entender. Já pensou uma pessoa quando está doente? Quando a gente está doente, a gente tem essa experiência, né? Não é fácil. A gente depende das pessoas. A gente aumenta a fé. Quem vai nos curar? Só Deus, muitas vezes. E aqui, né? O que passaria? O que passou na cabeça deles? Quem poderia os curar? Aquele que colocou, né? Somente ele. Então era para eles sentir que não adianta, não adianta temer outro Deus e que não há outro Deus além do Deus verdadeiro. Eles precisavam acordar.
Versículo 14. Porque desta vez eu vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Então aqui, a sétima praga, ela acontece com grandes manifestações de Deus. A sétima praga, ela vai acontecer com grandes manifestações do Senhor. E olha só, que seria ali, agora vai ser forte, porque vai ser um barulho imenso. A gente, quando tem um vendaval, né, que fala, oh, tá vindo uma ventania forte, a gente já se preocupa, né? E aqui pensa, multiplica aí esse barulho desse vendaval. E veio com fogo, veio com chuva e veio com granizo. Aí foi algo assim, olha, devastador mesmo. Uma tempestade, mas muito forte, que ia passar com tudo ali nas plantações e acabar com tudo que tivesse pelo caminho, dependendo da força dele, né? Então aqui foi um fenômeno natural onde eles precisavam aprender a lição. Quem não obedece a Deus sofre as consequências, sofre as punições, sofre o flagelo, né, da culpa. O pecado da pessoa leva à morte. Né? Quanto maior o pecado, pior fica. E aí por isso que muitas coisas vão acontecendo, para que a pessoa acorde enquanto é tempo. Lá no versículo 20, aqueles dentre a gente do faraó que teme a palavra do Senhor, porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Aqueles dentre a gente do faraó, que lindo, olha, que tem, vou até repetir, que teme a palavra do Senhor, porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Então aqui é dito que tinha gente lá do faraó, né, que estavam crendo no Deus de Israel. Ou seja, Deus estava mandando proteger aquele povo. O negócio aqui era com o faraó, porque o povo dele já tinha se rendido ao Deus de Moisés. O povo acreditou. Então esse povo, Deus falou assim, olha, acolha tudo dentro da casa de vocês, proteja eles, salva eles. Deus não quer fazer, nem faz mal para aqueles que acreditam nele. Mesmo esse sendo egípcio, gente, mesmo ele sendo de outra crença, de outra religião, mas acreditava no Deus de Moisés. Você tem alguém aí na sua casa que é de outra religião, né? Mas que acredita na sua religião? Se você é um profeta de Deus, todos nós somos, né? No batismo, Deus nos dá esses dons. E profeta, rei, sacerdote. Então, se você tem uma pessoa que acredita, né? Deus protege essa pessoa também. Né? Seja católico, seja evangélico, seja o que for, se acredita no Deus verdadeiro, e se você está alicerçado ali na rocha, no Deus verdadeiro, Deus vai proteger. Olha que palavra maravilhosa, né? E no entanto fica aquele brigueiro, ai, você tem que fazer isso, ai, e aí fica aquela discussão de Bíblia, né? Um que se acha melhor, outro se... Isso daí não, isso daí nenhum nem outro se converteram ainda. Tá na hora de tomar vergonha na cara e se converter, porque a conversão é bem diferente, né? A gente apenas vive a fé, fazemos a nossa parte, cuidamos da nossa salvação. Cada um é responsável pela sua coroa, né? E não é ficar achando que é mais santo que o outro, porque aqui, minha filha, basta, né, vacilar um dia, não vou nem falar um dia, basta vacilar uma horinha aí, ó, você pode perder todos os seus anos de dedicação. Tem que recomeçar tudo de novo se isso acontecer. Então vamos lá, versículo 25. Em todo o Egito a chuva de pedras feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu todas as ervas dos campos, que quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, mais uma vez a terra, onde se encontravam os israelitas, foi poupada.
Então, aqui lembrando, né, que essa tempestade de chuva forte, de granizo, era comum na Palestina, viu, gente? Lá na Palestina, não era comum no Egito, não. Já no Egito ali foi realmente um espetáculo extraordinário, né? Coisa, sabe, que eles jamais imaginavam que iriam passar. Então foi algo extraordinário mesmo. Versículo 27. O rei mandou chamar então Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez, olha o que ele vai falar. Só dessa vez, já passou por todas, né, quase, né, que ainda falta ainda. E olha o que ele vai falar. Desta vez eu pequei. Ele reconhece, gente, o erro dele. Ele pecou. Ele reconhece que pecou. O Senhor é justo. E ele reconhece que o Deus de Moisés é um homem justo. Ou seja, ele está reconhecendo que ele é errado. Eu e o meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para cessar os trovões e os granizos. Eu vos deixarei ir e não vos reterei. Mas Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que sabe que a terra pertence ao Senhor. Então, gente, olha, veja bem. Essa sétima praga, que foi uma praga muito forte, né, faz com que agora o faraó caia a ficha que Deus realmente é mais poderoso, mais forte do que ele. Ele é um homem de carne, sangue normal, um comedor de feijão que vai morrer, que vai precisar desse Deus. Ele reconhece que ele é errado, mas a sua soberba é tão grande, ele chegou numa glória tão grande que ele teme perder essa glória. Ele não quer desfazer do trono, do seu poder, dos seus status, do seu nome. Ele não quer ser lembrado como um fracassado, se diminuir. Então, o orgulho dele o leva a não obedecer ainda a Deus. É incrível, né? Mas, enfim, existe casos assim, né? Existe. Este foi um deles difícil. E Deus permitiu que ficasse na história para que servisse de exemplo para toda a geração futura. E ele não vai se curvar. Mediante tudo isso, ele ainda não vai se curvar. Versículo 31. O linho e a cevada foram destruídos porque o centeio estava espingando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se acharam porque são tardios. Ou seja, aqui está falando, né, que as espigas do milho, né, e o centeio, esse se perderam porque estava dando flor, dando frutos. Já o trigo, que é tardio, né, e a centeia, escaparam dessa praga, né, lançada. Aqui, então, só salvou mesmo o trigo e o centeio. E tudo isso porque não tinha, né, sido ali ainda produzido e porque Deus estava castigando aos pouquinhos. Porque como Deus disse a Moisés, se eu bem quisesse, já tinha eliminado esse faraó na terra. Mas Deus queria apenas judiar aos pouquinhos para ver se o homem amolecia, se arrependia a tempo de perder a sua salvação, né? Deus quer a salvação de todos os seus filhos. Na esperança, né, ele fez isso, da esperança que ele pudesse se render. Ele já tinha reconhecido os erros, assumido as suas faltas. Ele só precisa se humilhar. E ele não quis, não queria se humilhar. Aqui o que vai acontecer agora? Deus manda dizer, caso contrário, agora vai ser terrível, porque nós vamos ver no próximo estudo, porque sobrou o que mesmo? Vocês lembram aí? Acabei de falar. Centelho, né? O trigo e o centelho. Então, só sobrou esse. Mas agora vai ficar para os gafanhotos que está por vir. E isso a gente vai ver no próximo estudo, tá bom? Então, eu quero já rogar a Deus, agradecer a Deus por nos conceder esta partilha, esse momento maravilhoso. Lembrando que
todo estudo bíblico, a gente ganha indulgência, adoração santíssima, a gente ganha indulgências, tem as indulgências plenárias, que é todos os pecados, na igreja, só acompanhar os cultos, as missas, né, seguir certinho os tempos, tem tempo comum, tem várias, né, etapas que temos que cumprir, que é um percurso para entrarmos na purificação, e a missa nos concede tudo isso de graça, pelo sangue de Jesus, e louvo a Deus, porque é maravilhoso a gente meditar. E trazendo para nós hoje assim, uma conclusão, né, dessa leitura, Deus sempre, guarda isso no seu coração, Deus sempre ele manda sinais. A gente aqui finge que não está vendo, né? E a gente sabe, nós conhecemos o que é certo, o que é errado. E às vezes a liberdade do homem é tão grande, né? Vamos dizer, a libertinagem de querer experimentar aquilo que ultrapassa os limites, aquilo que não vem dos mandamentos, que faz com que o homem, gente, é homem e mulher, tá? Na Bíblia se fala homem é homem e mulher. Faz com que o homem se afaste, né, de Deus, da presença do soberano Deus. Mas não adianta não, né? Não adianta por quê? Porque quando o homem se afasta de Deus, os sinais vão aparecer. E de que formas esses sinais vão aparecer? A gente vai ver que tudo começa a desmoronar. E começa por onde? A família, em primeiro lugar, né? Primeiro a Deus acima de tudo, mas nós temos a nossa família aqui, o trabalho vai começar a dar sinais, as finanças, a saúde, né? Porque vem as enfermidades, e a perca também de esperança. E não podemos deixar perder a fé, porque se essa se perde, aí sim, aí é o fim, né? Então, o que fazer mediante quando tudo isso bate a nossa porta? É simples. Ler a Bíblia, observe essa palavra hoje de Êxodo, que está falando fortemente com cada um de nós. Tenho certeza, né? A palavra ela purifica, ela liberta a nossa mente e o nosso agir. Buscar, gente, o arrependimento enquanto estamos vivos, porque já veio a pandemia, já veio umas tempestades, tem alguns países de tsunami, e alguns lugares terremotos, outros chuvas que está engolindo casa. Que mais? Que mais esperar para se arrepender? Que mais sinais queremos para que possamos enxergar que estamos errados? Que somos nós que precisamos mudar, né? Então, este mundo é muito bom, mas se nós estivermos aliados com o verdadeiro Deus, porque suportaremos tudo, percas, enfermidades, tudo a gente suporta em Deus. E sabemos que o pecado do homem leva, né, às enfermidades. Somos enfermos porque pecamos, né? Da nossa natureza pecar. Então a nossa luta é contra a carne todos os dias, não é fácil, mas se eu não dobrar os joelhos, se eu não pedir ajuda a Deus, se eu não orar, eu vou acabar deixando-me lançar. E a gente sabe que toda a carne, ela cada vez mais que ela prova, ela quer mais, experimentar mais e mais. E onde vai parar, né? Já se sabe que o fim é a morte espiritual. Então vamos deixar com que possamos cada dia o Espírito Santo trabalhar em nós, fazendo a nossa parte. Estou com preguiça, eu tenho preguiça, Silvana, de rezar. Mesmo com preguiça, comece para se libertar, porque já é o inimigo que atrapalha mesmo, né? Comodismo, tantas faltas. Tem preguiça para sair de casa e ir à igreja? Vai. Lá o Senhor está vivo na Eucaristia, Deus tem dado provas que Ele tem o pão, a Eucaristia tem se transformado em sangue no altar, que é o lugar de sacrifício. Todas as missas é o sacrifício, é o martírio, é tudo aquilo que Jesus sofreu. Depois da Santa Ceia, ele foi traído, ele foi perseguido, chicotearam ele, foi morto ali. É tudo aquilo, ele está vivenciando e vai morrer naquele altar lá. A gente está sempre falando, porque temos que falar mesmo, né?
e não vamos parar. Deus pede para falar, temos que falar. Até que nós mesmos, nossa, que ficha é para nós, possamos entender que Ele está dando provas. A ciência tem comprovado que a Eucaristia da Santa Missa Católica é a imagem, é a presença real, viva do próprio Jesus. Então, temos as portas das igrejas estão sempre abertas, esperando um adorador. Enquanto muitas igrejas estão, né, com tantas coisas acontecendo, pregadores assim, querendo muita coisa acontecendo, que, meu Deus, né, que a gente sabe que muito vem de Deus, mas muito é humano, para enganar as pessoas, para arrancar dinheiro, para iludir, tantas coisas estão acontecendo, né? Enquanto Jesus lá na Eucaristia está só, esperando, né, que vão fazer companhia, estendendo a mão para ajudar. Então vamos acordar enquanto é tempo. Vamos parar com esse negócio de adivinhações, né, de saber do futuro, saber quem fez isso, quem fez aquilo com mal. Vamos fazer nossa parte, vamos buscar socorro em quem podemos encontrar e quem pode verdadeiramente nos ajudar, que é Jesus. Hoje, Jesus Eucarístico, Ele ainda está no meio de nós. Quando tiver os sacerdotes celebrando missas, nós teremos Jesus Eucarístico no meio de nós. Mas vejo que agora o levante está até nas igrejas para que se diminua, né? Mas em nome de Jesus, Nossa Senhora de sustentar. Nós precisamos de Jesus Eucarístico. Então vamos confiar nesse Deus e nele a nossa salvação, a nossa e de toda a nossa família. É preciso obedecer aos seus mandamentos, né? E ser fiel. Essa é a nosso chamado. O ser fiel em todas as suas obras. João vai dizer, João 14,15, se vocês me amam, obedecem a meus mandamentos. Amém? Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Né? Que esta luz de Deus ilumine seu coração, onde você estiver, todos os seus, toda a sua família. Forte abraço e até mais.